Há um pouco mais de 2 semanas, o segundo maior portal da China classificou o exército brasileiro como um dos mais inúteis do planeta no quesito capacidade de combate. O Brasil está tão vulnerável assim? Esse vídeo traz alertas, explicações, pontos de vista, verdades inconvenientes e principalmente esclarecimentos geopolíticos. Se você não tem estômago para ouvir algumas verdades inconvenientes, recomendo que você não assista esse vídeo. Esse vídeo é bastante importante e bastante sério. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. O Brasil tem capacidade de impedir uma invasão na Amazônia? O Brasil consegue reagir a um ataque estrangeiro? As Forças Armadas brasileiras têm munição para menos de 1 hora de guerra? É realmente impossível conquistar o vasto território brasileiro, mas o nosso país não tem uma política diplomática conhecida internacionalmente pela sua neutralidade e pacifismo. Já faz alguns anos que todas essas questões vêm alimentando o nosso imaginário, que se perde entre as potenciais possibilidades e especulações ao vento. Se há 6 anos falar sobre uma hipotética invasão no território brasileiro por uma potência estrangeira parecia ser fruto de uma imaginação fértil, o conflito entre russos e ucranianos ligou o alerta geral do mundo. O enviado especial do presidente Volodymyr Zelensky para a América Latina, o embaixador Ruslan Spirin, questionou se o Brasil, caso invadido por forças estrangeiras, abriria mão de parte da Amazônia para terminar um hipotético conflito. O embaixador ucraniano fez esse questionamento em resposta à declaração do presidente brasileiro de que os Estados Unidos e a União Europeia estariam prolongando o conflito na Ucrânia. Agora eu tenho uma pergunta que realmente gostaria de saber a opinião de cada um de vocês, mas a opinião sincera. Tente se imaginar no cenário em que faria a pergunta. Recentemente tivemos um episódio de justa comoção nacional devido aos acontecimentos envolvendo Vinícius Júnior, o jogador de futebol brasileiro, e os espanhóis. Em 1942, após submarinos alemães e italianos atacarem covardemente embarcações brasileiras, tirando a vida de mais de 1.000 civis brasileiros, uma comoção nacional fez com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. A pergunta é: como você reagiria se nesse exato instante algum país invadisse, atacasse o Brasil, tirando a vida de milhares de brasileiros? Qual seria a sua reação? Talvez a maior causa da fragilidade do Brasil seja a tendência da sociedade brasileira de pensar que é praticamente impossível o país se envolver em uma guerra ou de ser invadido. Logo, os brasileiros detentores de uma das maiores riquezas naturais do planeta. O Brasil tem capacidade de impedir uma invasão ou reagir a um ataque estrangeiro? O Brasil tem apenas munição para meia hora de guerra? É possível dominar o vasto território brasileiro? Essas perguntas são complexas, pois depende de vários fatores, como por exemplo, o tamanho dessa guerra, a intensidade desse conflito, a capacidade de mobilização, a logística, a mão de obra, as alianças e os rivais, os inimigos. Apesar da complexidade que nos impede de encontrar uma resposta precisa, há pontos que evidenciam tanto a nossa fragilidade quanto a nossa força. O Brasil tem dimensões continentais. Seu território de mais de 8.510.000 km² abriga mais de 210 milhões de habitantes. Florestas ocupam 60% do território nacional, divididas em 6 biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Caatinga. A própria grandeza e a variedade do nosso território e de suas formas de relevo já representam um grande obstáculo para uma invasão. No contexto atual, a chance de um país sul-americano invadir o Brasil é muito baixa, mesmo que algum país vizinho conseguisse entrar no território brasileiro e ocupar alguns pontos, seria muito difícil se manter nele. É como recordar as tentativas frustradas de invasão de Napoleão e dos alemães
na Rússia. Além disso, o Brasil tem um poder de defesa muito superior aos demais países sul-americanos. As Forças Armadas brasileiras são as segundas mais poderosas do continente americano. Elas contam com centenas de milhares de militares ativos e milhões de reservistas. Há também as forças policiais e a possibilidade de mobilização nacional de 200 milhões de pessoas em casos de guerra. O Brasil dispõe ainda de armamentos como os Astros 2020, os Gripens, os submarinos nucleares e os mísseis MTC-300. Isso torna o Brasil imune a qualquer ameaça sul-americana, pelo menos no atual momento. Mas e se tratando de uma superpotência? O tamanho do Brasil e o preparo dos nossos soldados também são fatores importantes para as grandes potências. Uma coisa é travar uma guerra em um território pequeno como Afeganistão e Iraque. Outra coisa é comprar uma briga com um país das dimensões territoriais e populacionais como o do Brasil. Países como China, Rússia ou Estados Unidos talvez conseguissem invadir o Brasil e ocupar algumas áreas, mas a grande questão seria quanto tempo eles aguentariam ficar no Brasil, um território estranho, desconhecido, sujeito à guerrilha. Um exemplo disso foi a Guerra do Vietnã. Quanto tempo vocês imaginam que os norte-americanos resistiriam na Amazônia enfrentando a guerrilha dos guerreiros de selva que sabem tudo da floresta? Quanto tempo vocês pensam que os chineses aguentariam no sertão sofrendo os ataques irregulares dos soldados da Caatinga? Ou quanto tempo os russos durariam nos centros urbanos tendo que lidar com as tropas de elite policiais nas ruas e becos? A própria natureza do gigante colosso é uma arma de defesa poderosa, sem contar a qualificação da mão de obra dos brasileiros, desde o engenheiro e cientista ao fuzileiro naval. Eu, particularmente, nunca duvidei da capacidade do cidadão brasileiro em si. Basta ver nossa história. Mesmo com todos os nossos problemas seculares e investimentos limitados, o Brasil, no setor militar, conseguiu figurar entre as maiores potências. É claro, poderia ser melhor. Mesmo na complexidade, é possível enxergar pontos positivos e pontos fortes do Brasil. Não é para qualquer nação, nem mesmo a mais poderosa, tão simples invadir um país com tamanhos com dimensões territoriais. Napoleão Bonaparte que o diga. Agora, talvez nessa parte do vídeo, venha as verdades inconvenientes, venha o banho de água fria. Porque quem foi que disse que para dominar o Brasil necessariamente precisa invadi-lo? Uma invasão custa muito dinheiro e muitas vidas, ainda mais em países com dimensões continentais. E especialistas militares apontam que para dominar o Brasil basta neutralizar alguns pontos estratégicos dos quais o país, no momento, não tem capacidade de reagir a tempo. Segundo o general Rocha Paiva, em entrevista concedida ao podcast Fala Glauber, o Brasil carece de uma atualização de sua política militar de defesa para coletar informações como potenciais ameaças, quais áreas prioritárias de defesa nacional, por onde possíveis nações poderiam invadir o território nacional, entre outras informações cruciais. É importante ressaltar que nesse vídeo eu não estou trazendo um cenário hipotético envolvendo alianças militares, até porque acredito eu em que uma eventual invasão ou cenário de guerra o Brasil teria apoio de um lado ou de outro. Por exemplo, nenhuma superpotência invadiria o Brasil pelo Pacífico, pois se colocaria na condição de depender da autorização dos países sul-americanos que são banhados pelo Oceano Pacífico, os países sul-americanos conhecidos como hispânicos. Bem, para o general Rocha Paiva e para o comandante Robson Farinazzo, existem 3 pontos cruciais do Brasil que, se neutralizados, já seriam suficiente para dominar o nosso país: a foz do rio Amazonas, os nossos portos e a bacia petrolífera de Campos. A foz do rio Amazonas é a região onde o maior rio do mundo deságua no Oceano Atlântico, formando um extenso delta que abrange os estados do Amapá e do Pará
e parte da Guiana Francesa. A foz do rio Amazonas tem uma grande importância estratégica militar para o Brasil, pois representa literalmente uma porta de entrada para a Amazônia. Essa área também tem uma projeção de poder naval e aéreo, pois permite o controle do acesso ao rio e ao litoral brasileiro, bem como a defesa das fronteiras e da soberania nacional. Além disso, a foz do rio Amazonas é uma região de relevância geopolítica, pois está próxima de países como Venezuela, Suriname e Guiana, que podem ter interesses conflitantes com o Brasil ou ser alvo de intervenções externas. Para garantir a presença e a proteção do Estado brasileiro na foz do rio Amazonas, o Exército Brasileiro criou em 2012 a 22ª Brigada de Infantaria de Selva, Brigada Foz do Amazonas, sediada em Macapá, com o objetivo de atuar em conjunto com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira na defesa da região. Essa brigada é composta por unidades militares distribuídas nos estados do Amapá e do Pará, que realizam operações de selva, patrulhamento fluvial e terrestre, fiscalização de fronteiras, apoio à população e cooperação com órgãos governamentais. Para o general Rocha Paiva, não é necessária uma invasão militar Amazônia adentro. Basta, por exemplo, os Estados Unidos, com a sua poderosa marinha, bloquear a foz do rio Amazonas, que já vai colocar em risco e já vai cessar a soberania brasileira sobre a Amazônia. Outra forma de dominar o Brasil seria simplesmente neutralizando seu principal núcleo político e econômico, o Sudeste. O bloqueio da bacia petrolífera de Campos, localizada em uma área de 100 mil quilômetros quadrados entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, congestionaria o país inteiro. Isso porque essa bacia é a maior base nacional de produção de petróleo, onde também se encontram as maiores reservas provadas do país. A bacia de Campos é responsável por cerca de 30% de toda a produção nacional. Além dos portos brasileiros que, se bloqueados, também travariam todo o nosso país. Para o comandante Robson Farinazzi e para o general Rocha Paiva, hoje, o Brasil não tem poderio bélico suficiente para reagir a tempo a um ataque contra esses 3 pontos cruciais do nosso país. O Brasil hoje não tem um poder bélico o suficiente para dissuadir uma nação poderosa como os Estados Unidos, China ou Rússia. O general Rocha Paiva vai um pouco mais além em sua crítica e traz um ponto de vista bastante interessante. Para o general brasileiro, não precisa uma invasão militar na Amazônia. Hoje, a comunidade internacional já utiliza de campos econômicos, políticos, psicossociais e propaganda para fazer com que os brasileiros não tenham o domínio total de sua soberania na Amazônia. O comandante Robson Farinazzi também, em entrevista ao podcast Fala Glauber, faz uma crítica mais interessante ainda. O Brasil se encontra nessa fragilidade não só pela questão técnica de investimento em defesa, mas também porque a sociedade brasileira está estagnada na ideia de que a diplomacia pacífica do Brasil jamais será violada. Não adianta cobrar mais investimentos em defesa, cobrar as Forças Armadas, cobrar os políticos, se a própria mentalidade da sociedade brasileira como um todo não entende que daqui 100 anos a América do Sul pode se tornar uma Europa e a Amazônia se tornar a nossa Ucrânia. O Japão, por exemplo, um país pacífico, vai aumentar o investimento em defesa nos próximos anos em 318 bilhões de dólares, um dos maiores investimentos do país, se não o maior, desde a Segunda Guerra Mundial. Isso para tentar se adaptar às ameaças da Coreia do Norte, da Rússia e da China. Então é muito complexo achar uma resposta precisa para cenários hipotéticos com variantes, mas já dá para vocês terem uma boa ideia de como está a situação do Brasil atualmente. E aproveitando que eu mencionei vários especialistas do ramo militar, eu quero indicar outro especialista a vocês, mas este do ramo informática, tecnologia de informática, de computação, inteligência artificial, que é o rei dos hackers. É um canal muito interessante, muito bacana, onde você vai aprender muito. Será que ele vai te ensinar a ser um hacker? Não sei, só se inscrevendo lá para descobrir. Inclusive, na hora que você se inscrever no canal do Rei dos Hackers, fala, eu vim pelo Vamos Falar de História, que eu vou lá dar um salve em você.
Show de bola? Galera linda do meu coração, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo e principalmente espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas e abrir a sua visão para outros pontos de vista diferentes. Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais!